Você vai ficar lá? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui novamente trazendo a palavra, do Senhor. E como o Gil falou, a gente preparou, A Bia preparou, que os créditos são dela. Eu não tenho esse talento, mas ela me ajudou e ficaram bem legais. Será que dá para ver? Ficou um pouco escuro, né? Tudo bem? Tá para ver? Legal. Bom, então, nessa noite eu queria trazer uma palavra muito simples, mas com um entendimento e uma aplicação muito profundas para nossas vidas, E que a gente possa se identificar em alguns aspectos aí, naquilo que Deus estiver nos mostrando a nos corrigir, na nossa vivência aí, nos nossos relacionamentos. Isso é muito importante, eu creio, para tudo aquilo que Deus está nos preparando para uma nova temporada, O Senhor está falando isso, que nós estamos entrando num novo estágio, uma nova temporada como igreja. Então, nós precisamos nos preparar. Dessa forma, também é uma preparação, para aquilo que Deus tem. Então, nós vamos falar nessa noite de cargas e fardos e fazer uma diferenciação sobre o que é isso. Muitas vezes a gente confunde. Mas existe um texto na palavra de Deus que, se a gente analisar na raiz da palavra, no original do grego, nós vamos ver uma diferença, e isso é muito interessante, a aplicação disso. Então, está lá no texto, o versículo, o livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 2 e o versículo 5. Algumas traduções, algumas versões da Bíblia vão estar as mesmas coisas, cargas e cargas, tanto no versículo 2 como no versículo 5. Outras vão estar trocados, ao invés de estar cargas, nos dois está fardos, ao invés de estar fardo no 5, está cargas. Enfim, a gente pode fazer uma série de confusões aí, Por isso que é interessante a gente analisar qual é a raiz dessa palavra que é usada no original, Então, eu peguei uma versão que é a Nova Almeida Atualizada, e na Almeida Revista Atualizada também vai estar assim. Eu achei a melhor tradução, que é a mais parecida com o original mesmo. Então, diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O versículo 5 diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha só que interessante. Pode haver um conflito aí de entendimento. Parece que ele está se contradizendo, nessa palavra. Primeiro ele fala para que a gente leve as cargas uns dos outros, e depois ele fala cada um levará o seu próprio fardo. E se a gente pegar uma tradução que é a mesma coisa, cargas e cargas, aí a gente vai falar, mas é para carregar o do outro, é para carregar a sua mesmo. A gente fica com essa confusão, Por isso, eu gostaria de analisar com vocês melhor esse texto. Então, primeiro, nós vamos dar uma definição do que é carga. Versículo 2, levem as cargas uns dos outros. Então, nesse versículo, a gente está entendendo que as cargas a gente precisa ajudar o irmão a levar, Levar uns dos outros. Então, entendendo o que é carga, a carga, então, ela é traduzida, na palavra grega, ela indica um peso excessivo, um peso que pode te derrubar, é algo tão pesado que pode te derrubar, como uma rocha que pode te esmagar. Nessa imagem está assim, Você imagina, se o cara é fortão, Mas se é qualquer um mero mortal, já teria sido esmagado, por essa rocha. Então, entenda isso. A carga pode ser traduzida por rocha. Vamos colocar assim para a gente entender melhor, E porque ela é tão pesada, nós não podemos carregar sem ajuda. Nós precisamos de ajuda. Por isso que o versículo fala: levem as cargas, leve essa rocha pesada uns dos outros. Uns dos outros. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros a carregar essa rocha pesada. E o que é isso? São momentos de crise, momentos de dificuldade,
de muita angústia e sofrimento pelas quais todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar. Não é? Muitas vezes, nós passamos por muitas dificuldades muito difíceis, né? Pessoas podem passar por um momento em suas vidas onde as cargas podem se tornar algo insuportável. Talvez você esteja passando por uma situação agora, sim, né? Algo insuportável. Às vezes a pessoa não tem força, como esse homem aqui, né? Ele ficou 30 minutos, é um strongest man. É o cara mais forte lá da Coreia. Aguentou 30 minutos, mas é porque ele é muito forte. Tem gente que não aguenta, porque não tem forças para aguentar. Entenda isso, às vezes a sua carga pode ser até leve à vista de um strongest man, mas é pesada para você. Você precisa de ajuda, né, com essa carga. Então, às vezes, a pessoa não tem forças, a pessoa não tem recursos, a pessoa não tem conhecimento para suportar esse peso enorme que está sobre a vida dela, precisa de auxílio, precisa de ajuda. E o texto, então, o versículo 2 do Gálatas 6, fala: leve as cargas uns dos outros, porque assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. É assim que continua, né? E assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que essa lei de Cristo é? Nós vamos ver no texto de João 13:34, Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Essa é a lei de Cristo, é o novo mandamento que Cristo veio trazer. Eu lhes dou um novo mandamento. Qual é esse mandamento? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Que vocês amem, que vocês sustentem, que vocês auxiliem nessas cargas, nessas rochas uns dos outros, assim como eu fiz por vocês. Aquilo que vocês não poderiam fazer sozinhos, eu fiz por vocês, façam também na vida dos outros. Amém? Essa é a lei de Cristo. Amem e carreguem os fardos, levem as cargas, levem as cargas, levem as rochas uns dos outros, porque fazendo assim, vocês estarão vivendo, cumprindo a lei de Cristo. Amém? Amém? Essa é a nossa, esse é um novo mandamento e é algo que o Senhor nos deixou para fazermos, aquilo que Ele fez por nós. Agora, vamos definir, então, o versículo 5, que diz sobre fardo. O que é fardo? Cumprindo, é isso, fardo. Olha, fardo, essa palavra no grego, ela representa, já não é aquele peso excessivo, né, como é da rocha, como é da carga, mas é traduzido como um carregamento. Algo que foi feito, que foi criado para ser carregado. É como se fosse uma mochila. Então, por isso que eu coloquei essa imagem assim, cada um carregando uma mochila, né? Então, o fardo, ele é algo, um peso criado para ser carregado. É um peso diário, é como se fosse um peso do trabalho diário que todos nós precisamos exercer, todos nós precisamos cumprir. E ele é individual, cada um tem o seu. Cada um tem a sua própria mochilinha, olha que interessante. E ela foi feita para ser carregada. Então, esse termo que Paulo usa nesse texto de Gálatas é assim: nós precisamos carregar, porque o versículo 5 fala assim, porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um levará a sua própria mochilinha. O que é isso? São as responsabilidades que a gente tem sobre a nossa própria vida. Cada um que cuide das suas próprias responsabilidades. O que é isso? São atos, atitudes, comportamentos, sentimentos que nós precisamos tomar uma atitude com relação a isso. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode carregar aquilo que eu preciso carregar. Não é? São responsabilidades que o Senhor me deu. Eu, especificamente, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Então, define essas coisas corriqueiras do nosso dia a dia que cada um tem a responsabilidade de lidar. Não é?
E ela nos pertence, e por isso é importante que a gente individualmente carregue, né? Então, por isso que o versículo fala, porque cada um levará o seu próprio fardo, mesmo que a gente precise se esforçar também. Umas mochilas podem ser mais pesadas que a outra, mas é algo particular, pessoal, e que somos responsáveis por assumir. Responsabilidades que a gente precisa assumir. Alguns aspectos, algumas áreas da nossa vida que nós precisamos assumir, que é da nossa responsabilidade. Ninguém pode fazer por nós, a não ser nós mesmos, né? É interessante que essa mochila, né, esse fardo, é algo preparado pelo Senhor para nós. Cada um tem o seu próprio, e o Senhor mesmo que preparou para nós. Então, muitas vezes, papéis que nós exercemos lá fora ou dentro da igreja, por exemplo, numa estrutura familiar, né, o marido tem o seu papel, a sua responsabilidade, tem o seu fardo, a esposa tem o seu fardo, as crianças também têm e precisam ser ensinadas desde cedo a carregar as suas próprias responsabilidades. E porque, muitas vezes, como pais, nós falhamos nisso, a gente cria as crianças sem responsabilidade nenhuma. Isso é importante. Eu me lembro da Bia, quando ela começou a ir na escolinha, né? Primeiro ano da escolinha, eu comprei uma mochilinha para ela de urso. Sabe aquele urso que você carrega assim? Nas costas, ela carregava aquilo assim com uma alegria. Não tinha nada dentro, né? Mas ela ia feliz da vida com a mochilinha dela. É assim, cada um tem a sua mochila. Pode ser pesada, pode ser leve, pode ser pequena, mas cada um precisa assumir essa responsabilidade, esse papel que o Senhor deu para cada um de nós. E o legal é que o versículo, o texto de Mateus 11:30, Jesus diz assim que o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo que Deus preparou para nós, que é o fardo dele, esse fardo que ele está falando, é leve. Isso quer dizer o seguinte: você não precisa reclamar. É leve, foi preparado para você. E estando com Cristo, ele é leve. Ele sabe que é leve para você. Ele sabe que você pode suportar. Por isso que ele te deu. Foi feito, foi projetado para que você leve. É leve. Porque é de Cristo, Cristo que nos deu, né? O fardo que Cristo dá para nós é leve. Pode ser que você esteja carregando. Bom, não vou dar spoiler, vamos para frente aí, senão confunde. Então, vamos entender assim: o fardo é uma mochila e a carga é uma rocha. Então, quando eu falar rocha, vocês sabem que é carga, né? Quando eu falar mochila, vocês sabem que é fardo. Assim a gente entende visualmente melhor, né? Aí, nós, então, entendemos com esse texto que nós temos duas responsabilidades, então, agora. Esses dois textos nos ensinam duas responsabilidades que temos. A primeira responsabilidade é com os outros. Com os outros, ajudar a carregar essas rochas uns dos outros. E a segunda responsabilidade é por nós, levando os nossos próprios fardos, levando as nossas próprias mochilas. Então, ao mesmo tempo que a minha responsabilidade é por mim mesma, também é com os outros e por nós. Não é? Então, duas responsabilidades nós temos. Como corpo de Cristo, vivendo na unidade, nós precisamos ajudar uns aos outros a carregar as suas rochas. E também precisamos cuidar da nossa própria mochilinha. Essa é outra responsabilidade, né? Então, assim, nisso a gente pode perceber, então, algumas questões, né? Levantar algumas questões aí do porquê muitas vezes a gente sofre com essas questões, né? Então, eu gostaria de expor algumas situações que podem nos atrapalhar com relação a esses dois versículos, dois aspectos da nossa responsabilidade, né? Por quê?
Os mandamentos do Senhor não são pesados, né? Pelo contrário, eles são libertação, né? Libertadores para nós. E quando a gente não vive aquilo que o Senhor planejou para que a gente vivesse, a gente sofre. Então, o equilíbrio está em viver isso daí, as nossas responsabilidades, a dupla responsabilidade, que é levar os fardos uns dos outros e cuidar da nossa própria mochila. Levar a rocha, eu estou confundindo, levar a rocha uns dos outros e levar a nossa própria mochila também, né? O equilíbrio da nossa vida está na gente fazer essas coisas bem, né? Com dedicação, com amor, com zelo, com excelência, né? Que a gente aprendeu também esses dias. E aí os problemas vêm, os problemas surgem quando nós tratamos as nossas rochas como se fossem mochilas e a gente rejeita ajuda. A gente acha que aquela pedrona lá no começo é a nossa mochila. Eu sou fadado a carregar isso daí, pronto, eu sozinho, e eu rejeito ajuda. Eu trato a minha rocha como se fosse uma mochila. Ou eu trato a minha mochila como se fosse rocha e não carrego. Espero que o outro carregue por mim. Os problemas surgem daí, quando a gente troca esses conceitos, né? E as consequências disso são o sofrimento de você carregar uma rocha sozinho, ou a irresponsabilidade, que é você não assumir a sua própria mochila, achar que o outro que precisa carregar, né? Então, os problemas surgem aí. E quando a gente vive essa disfunção, né? Quando a gente vive essa troca, ou esse desequilíbrio, ou quando a gente ignora essas questões, a gente está quebrando, né? Ou rompendo, ou não vivendo a lei de Cristo, que é amar uns aos outros. A lei de Cristo que nos dá liberdade, que nos dá paz, que nos dá descanso, a gente não vive mais amando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, né? E por isso que a gente percebe, então, às vezes nas nossas próprias vidas, uma família disfuncional, onde ninguém está preocupado com ninguém, cada um faz, né? Cada um por si, né? E vamos lá, vamos ver o que dá, como se for vivendo assim, como se fosse uma repartição pública, onde só é feito aquilo que se tiver um decreto judicial, onde tem um ofício, né? E aí a outra parte que faz deixa bem claro que isso é um favor. Eu estou fazendo isso daí, ó, porque chegou um ofício para mim. Às vezes é do pastor. E aí o que acontece? É um favor, viu? Sabe, vive uma família disfuncional. E ninguém serve o outro em amor, sendo que cada um tem um papel a exercer dentro da família, né? E isso gera também uma igreja disfuncional, onde as pessoas são meras consumidoras, como se fosse um shopping, né? Você vai no shopping para consumir, você vai na praça de alimentação para consumir. E a gente se torna meros consumidores. E tem uma frase do Carlito Paes, que a gente achou muito interessante. Ele fala assim, a igreja não é um lugar para se ser frequentado, como um shopping que você vai, uma praça de alimentação que você vai para consumir. A igreja é uma família para pertencer, não é? A gente precisa viver isso para ter uma igreja funcional, saudável, equilibrada. Não é um bando de consumidores. Não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Mas, se a gente, dentro da nossa família, não vive isso, como que a gente vai viver na igreja? Não é verdade? A igreja é uma extensão da nossa casa, é uma extensão da nossa família. Nós precisamos primeiro viver isso nas nossas casas, nas nossas famílias. Viver a lei de Cristo, cumprir a lei de Cristo, começar pelas nossas casas, onde um honra o outro, um respeita o outro, um ama o outro, um carrega
as cargas uns dos outros, assumem as suas próprias responsabilidades como o esposo, como esposa, como filho, né? Como mãe, como pai. Cada um sabe a responsabilidade que tem diante de Deus e aquilo que precisa fazer, não é? Então, esses são alguns problemas que podem existir. E aí eu fiz esse próximo, né? Os comportamentos nocivos. Nós vamos descrever assim 4 comportamentos, né? Que são o aquecente. Eu vou explicar melhor isso, né? As psicólogas aí de plantão podem me ajudar. Os terapeutas. O aquecente, o esquivo, o controlador e o insensível. São comportamentos que são nocivos e que nos impedem a cumprir a lei de Cristo, nesses textos que nós lemos de Gálatas, né? Então, vamos para o aquecente. O que é o aquecente? O aquecente é aquele que carrega o que não é para ser carregado. Carrega o que não é para carregar. E esse comportamento, essas pessoas que têm esse comportamento, não conseguem dizer não. Se moldam à necessidade do outro. Então, acabam dizendo sim para tudo. E acabam carregando aquilo que é responsabilidade do outro carregar. Ele já tem a sua própria mochila, né? Mas ele precisa carregar a mochila de todo mundo. E quanto mais ele carrega, mais ele parece que é uma pessoa que gosta, né, de carregar. Então, a gente começa a lançar mais. Mas esse daí é fortão, é aquele strongest man. Ele aguenta, pode jogar. Joga sobre ele. E ele fica super sobrecarregado. Muitas vezes o aquecente, ele acha que se ele não ajudar, ele vai estar pecando. Então, a atitude do aquecente é uma atitude baseada no medo. Um medo de ser punido, um medo de ser abandonado, de ser rejeitado, um medo de ser criticado, um medo de ser tomado como pouco espiritual, não é? Por isso que a gente precisa entender bem esses conceitos, né? E o medo de muitas coisas aí, né? E aí eles começam a fazer coisas que é da responsabilidade do irmão, como, por exemplo, pagar as contas do irmão, disciplinar o filho do irmão, resolver todas as buchas do irmão, não é? Porque ele não consegue dizer não. O que diz em Mateus 9:13? Jesus diz, vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. O que Deus quer é que a gente seja misericordioso assim de dentro para fora. E muitas vezes o aquecente, ele é misericordioso por fora, né? Um aspecto exterior, mas por dentro ele está sofrendo. Por dentro ele está penando. Por dentro ele está murmurando muitas vezes. Não é? Porque está difícil para ele fazer. Está difícil para ele carregar. O Senhor não quer esse tipo de sacrifício. O Senhor quer misericórdia. Então, a gente precisa entender quando é a minha responsabilidade e quando não é. Quando é do meu irmão. A palavra para o aquecente é, você não é Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar na vida do irmão também. E você não precisa fazer para ser aprovado. O Senhor já te aprovou. O Senhor já te recebeu. O Senhor já te aceitou. Você não precisa carregar aquilo que não é para carregar para ser aceito. Porque, às vezes, a raiz é o medo da rejeição. Né? O próximo comportamento nocivo é o esquivo. O esquivo é aquele que não consegue pedir ajuda. É aquele que está com aquela carga enorme, aquele peso, aquela rocha enorme, mas não consegue pedir ajuda. Então, é aquele que diz não para o socorro. É aquele que diz não para a ajuda. Ele foge. Ele não consegue pedir ajuda com essa rocha. Ele não reconhece, tem dificuldade de reconhecer a própria necessidade ou de se abrir para os outros. E ele acaba carregando aquilo que o Senhor fala, divide com o outro. Viver o corpo, né, viver em comunhão, viver em unidade é isso. Uns
ajudando o outro, uns aos outros. Então, a gente fala bastante isso nos cursos, né, que a gente dá, mas são pessoas que constroem umas barreiras assim de isolamento, né, se isolam dos outros e se tornam pessoas assim inatingíveis, inacessíveis. A gente não consegue acessar facilmente, né? A gente não consegue atingir. E aí essas pessoas, os esquivos, eles acabam deixando de aproveitar os bons relacionamentos, deixando de aproveitar da bênção que é a comunhão, da bênção que é a unidade, da bênção que é viver uns aos outros. E muitas vezes se excluem do relacionamento com Deus também, porque ele está todo isolado, né? Então, pessoas que muitas vezes o esquivo age assim, ele tem uma necessidade, mas ele não pede ajuda e espera que os outros adivinhem aquilo que ele está passando, aquilo que ele está sofrendo. Amém? Conhece gente assim? Espera que o outro, muitas vezes a mulher é assim dentro do casamento, viu? Mulher, ela acha que o marido sabe o que ela está passando, e não sabe, irmãos. A gente não tem bola de cristal, né, para saber. O marido, principalmente, não tem. Então, se você não falar, como é que ele vai te ajudar? Como é que o irmão vai ajudar? Né? Esse é um comportamento do esquivo. Não tem... Hã? Não percebe. A gente precisa falar, né? Então, tem aquelas que são... Olha isso. Você pode ter o esquivo e o aquiescente, esses dois comportamentos na mesma pessoa. Sabe? Aquele que carrega tudo para ele, aquele que faz, e não pede ajuda. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Sabe o que é isso? Ama todo mundo, mas na hora de ser amado, de receber o amor, foge. Que tristeza, né? Que tristeza isso daí. E o que diz o texto de Tiago 5,14? Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Se alguém está doente, tem alguém sofrendo? Tem alguém precisando de ajuda com essa rocha? Chame o presbítero, peça. O presbítero não tem bola de cristal. Ele não vai descobrir, né? Pede ajuda. A palavra está falando. Qual a instrução para aquele que está doente? Para aquele que está precisando de ajuda? Chame alguém, peça socorro, grite. Não é assim? Só que o esquivo tem essa dificuldade. Então, a gente precisa começar a se identificando aí, né? Nas questões, nos comportamentos nocivos. O próximo é o controlador. São aqueles que querem que o outro carregue as suas mochilas. Não só as mochilas, mas não só as rochas, mas as mochilas também, né? E não aceita o não da pessoa. Não aceita. Ele quer que o outro faça aquilo que ele quer que ele faça. E muitas vezes são responsabilidades que ele precisa assumir. Mas ele, como bom controlador, nesse comportamento de controlador, precisa que o outro faça aquilo que ele quer que faça. Que façam por ele, né? Então, são aqueles que nunca receberam um não na vida. Criança mimada, sabe? O mimado, que bate o pé e quer que você faça tudo. Precisamos ensinar aos nossos filhos, senão eles vão ser esse tipo de gente. Às vezes já são, mesmo criança. Bate o pé e quer. E precisa fazer com que o outro faça o que ele quer que faça, né? Supra as suas necessidades em tudo, e as suas responsabilidades também. Então, ele procura alguém que leve a sua mochila, as suas responsabilidades, e também carregue a sua rocha, que são momentos de crise, e as cargas enormes. Sabe aquela pessoa que você dá a mão, que é o braço, sabe? Tem isso, né? E você percebe que ele está se aproveitando, né? Está controlando muitas vezes. E dá a mão, que é o braço, né? E aí ele fica de boa. Esse não é o plano de Deus. Viver o plano de Deus, viver a lei de Deus, traz liberdade,
traz bênção. A bênção está em viver o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. O controlador, ele pode ser tanto agressivo como manipulador. Às vezes ele é agressivo com palavras e até fisicamente, não aceita o outro como ele é, quer fazer de todo jeito que o outro seja como ele quer que seja. E assim, o manipulador já é mais sutil, né? Ele usa de técnicas, usa de artimanhas para fazer com que o outro faça o que ele quer. E muitas vezes a ferramenta que ele usa é a culpa. Ai, como eu sofro. E você não viu, passei até fome, viu? Ontem. Ninguém viu que eu passei fome. E aí o aquiescente já fica, meu Deus, é minha culpa mesmo. E já quer assumir a culpa. Pronto, o controlador já conseguiu o que queria na vida daquela pessoa. Aí precisa ponderar, não, espera aí, irmão. Você chamou alguém, você avisou alguém, precisa avisar. Como que nós vamos descobrir isso? Nós não podemos te ajudar se você não falar. Né? Então, esse comportamento precisa, olha bem isso, esse comportamento precisa desesperadamente encontrar alguém que lhe diga não. Porque é só assim, dizendo não, ele vai começar a assumir as suas responsabilidades e as consequências dos seus atos. Diga não. Se você identificou um controlador, diga não. Se você for esse controlador, se arrependa. Porque cada um tem a sua própria mochila para carregar. Você não pode impor que o outro carregue a sua, que é para você carregar. Amém? O Gil fala assim de um goleiro. Vocês conhecem um goleiro que não saía do gol por nada? Que época que ele jogava? O nome dele, alguém sabe? Não saía. E aí o Galvão Bueno tinha uma frase que ele falava assim, sai que é tua, Tafarel. Esse pode ser o nosso código, né? Se você encontrar alguém assim, você pode falar, Tafarel, essa é tua, sai que é tua. O próximo, então... aí tem um versículo, é o versículo que a gente leu, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um precisa levar o seu próprio fardo. Cada um tem a sua própria mochila para carregar. Então, não podemos impor que os outros carreguem aquilo que é de nossa responsabilidade. Né? E o próximo, que é o último, é o insensível. O insensível é aquele que não se importa com as necessidades dos outros. É aquele que só se importa com as suas. Então, muitas vezes, ele pode ser uma pessoa muito crítica com as carências, com as necessidades dos outros. Isso daí não, eu passei por coisa muito pior. Isso daí é ficha para mim. Ou ele pode se tornar alguém muito concentrado nas suas próprias dificuldades e necessidades. E isso impede que ele veja as necessidades dos outros. É o egoísta, não é? É o egoísta. A gente não deve assumir algumas responsabilidades que são particulares, mas nós precisamos ajudar uns aos outros. Por exemplo, no âmbito do casamento, nós fomos chamados para abençoar e ajudar e auxiliar uns aos outros, um ao outro. Então, o marido ele precisa ter essa sensibilidade, né, de ouvir a esposa. Sabe, marido, às vezes você não está ouvindo a sua esposa. Não está acessível assim para ela, né? Não está sensível às necessidades. A mulher é sensível, viu? Por isso que na Bíblia fala assim, o homem, a mulher é a parte mais frágil. E é mesmo, porque nós somos sensíveis, nós precisamos de ouvido, nós precisamos de colo, né? E temos essa responsabilidade, deveres conjugais. Você sabia que ouvir a sua esposa é um dever conjugal também? Você fazendo assim, você vai cumprir a lei de Cristo. E a mulher auxilia o seu marido. Esse é o seu papel, mulher, auxiliadora, idônea. Foi assim que Deus nos criou para ser. O que você está precisando hoje, meu marido? Como que eu posso te abençoar? Essa é a nossa frase, né, mulheres? Acorda de manhã, olha para o seu marido, querido, como que eu posso te abençoar hoje? De que maneira que eu posso te auxiliar? Se coloca à disposição, viva a lei de Cristo na sua casa, na sua família, né? Então, essa é a responsabilidade primeira, né, que a gente viu ali, a primeira com os outros, que o insensível tem essa dificuldade, né?
E aí, uma coisa muito interessante, o que é o texto do esquivo? O Provérbios 3, 27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão poder para fazê-lo. O que é isso, estar em sua mão? É que você tem capacidade de fazer, você pode fazer pelo outro aquilo que ele precisa. Então, quando você pode fazer, está dentro das suas possibilidades fazer, você foi chamado, você foi capacitado para isso, faça. Não retenha o fazer, o abençoar, aquilo que você pode fazer pelo outro. Não é? Esse é o texto do esquivo. Aí o que acontece, irmãos? Então, vamos passar para uma tabela. Eu fiz um resumo. Então, tem assim, não consegue dizer não. Aquele que não consegue dizer não é o aquiescente, né? Ele não consegue dizer não porque ele está amarrado pelo medo de perder aquele relacionamento, ou pela culpa, se sente controlado pelos outros, não consegue dizer não. Aquele que não consegue ouvir o não é o controlador. Então, é aquele mimado, aquele folgado, que de forma agressiva ou manipuladora faz com que os outros, tenta fazer com que os outros o atendam. Não consegue dizer sim. É o insensível, que não assume a responsabilidade de amar os outros, de cuidar dos outros, de ajudar os outros, não se importa com os outros. E o não consegue ouvir o sim, é o esquivo, ele tem dificuldade de receber o amor dos outros, de receber a ajuda dos outros. Então, você tem aqui um mapa daqueles problemas principais, comportamentos principais, que são nocivos aos nossos relacionamentos e que nos prejudicam em viver a lei de Cristo, aquilo que o Senhor preparou que a gente vivesse. O que acontece, o que vocês acham que acontece quando um aquiescente esquivo encontra um controlador insensível? O que será que acontece, hein? Eles se casam. Eles se casam. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque o aquiescente, ele quer ajudar todo mundo, não é? Ele quer carregar o fardo de todo mundo. E o controlador quer que todo mundo carregue o fardo dele. Olha que prato cheio. Perfeito, né? Só que não. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. Então, como um imã, a gente pode se atrair, queridos, mas é tudo disfuncional. Tudo desequilibrado. Deus não tem isso para a gente. Deus não tem isso para a gente. Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, mas nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Então, o esquivo espera que o outro adivinhe as suas necessidades. Imagina o casamento do esquivo com o insensível. O esquivo quer que o outro adivinhe as suas necessidades, E o outro, para piorar, que é o insensível, não está nem aí, não se importa. Se tem, se não tem, acho que não tem, não está falando nada, não está reclamando. E isso só vai adoecendo, um ao outro, só vai adoecendo. Então, quem você é nesse quadro aí? Vamos começar a se identificar, para que a gente possa se consertar, que a gente possa ser curado. Precisamos mudar essa história, porque a bênção está em cumprir a lei de Cristo. A bênção está em cumprir a lei de Cristo. Então, nós podemos ajudar uns aos outros. Nós podemos levar as cargas uns dos outros, mesmo levando as nossas próprias mochilas, cada um com a sua própria mochila, cada um com o seu fardo. Nós precisamos ajudar a carregar as rochas, os pesos, as cargas uns dos outros, porque nós somos um corpo. É assim que Deus planejou para que a gente vivesse. Então, sem traumas, sem amarras, sem máscaras, a gente precisa viver aquilo que Deus planejou para que a gente vivesse. Irmão, se a igreja não andar nisso, não tem como ir para frente. A gente precisa viver aquilo que o Senhor planejou para que a gente vivesse. Começa nas nossas vidas, começa nas nossas casas, e aí se estende para a igreja, se estende para a comunidade lá fora. Onde você estiver, você vai viver isso, levando uma cultura diferente,
É isso que Deus planejou. Então, por mais que possa ser difícil, né, carregar os fardos, as cargas, olha a cara deles, né, não sei se dá para ver. O esforço que o trabalho é duro mesmo, é árduo, é pesado. Nós podemos contar uns com os outros. Você não está sozinho nessa, né? O esquivo, você pode depositar suas confianças nos outros. Existe uma chance para você. Né? Muitas vezes você viveu num lar onde você teve que se virar, e cada um por si. Ou você foi muito ferido nesses relacionamentos e foi muito decepcionado, e por isso agora você não pode pedir ajuda, porque você só é decepcionado. Não. Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Viver uma nova história. Então, nós podemos viver uma nova história com Cristo. O plano perfeito do Senhor é que a gente cumpra a lei de Cristo, que é amar uns aos outros, viver esse amor. Será que é tão utópico falar nisso hoje em dia? Parece ser tão longe, né? Mas nós precisamos começar de nós, viver verdadeiramente o amor entre nós, o amor de Cristo. E aí eu gostaria de terminar com o texto de Jesus, de Mateus 11, porque esse que nós lemos, né, o versículo 30, o fardo que Jesus diz que é leve é a mesma palavra, é a mesma termo em grego que fala para as mochilas mesmo, é o mesmo. Então, lendo ele desde o versículo 28, a gente vê que Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nós podemos viver isso. Isso é promessa do Senhor. A gente pode ir até Ele com os nossos cansaços, com as nossas sobrecargas. E a promessa de Jesus é: eu vou aliviar vocês. Eu vou dar descanso a vocês. Porque aquilo que eu tenho para vocês é leve. Aquilo que eu tenho para vocês é suave. Então, troca comigo. Isso que está pesado para você na sua vida. Jesus tem essa promessa para nós, essa palavra para nós. E viver os seus mandamentos nos trazem alívio, nos trazem descanso, nos trazem paz. Por mais que a sua mochila pode estar pesada agora, mas viver a lei de Cristo nos traz alívio. Amém? Então, que a gente possa orar e perguntar para o Senhor, né? Será que eu estou carregando aquilo que não é para carregar? Será que eu estou deixando de carregar aquilo que eu preciso assumir na minha vida? Será que eu estou sobrecarregando o meu irmão com as minhas faltas? Ou será que eu não estou ligando para que os outros estão passando, sendo que eu posso ajudar, sendo que eu tenho condição de ajudar? Vamos perguntar para o Senhor, né, isso. Vamos perguntar para nós mesmos o que está faltando para que a gente se alinhe e para que a gente cumpra a lei de Cristo verdadeiramente, de uma vez por todas, e que o Senhor possa escrever uma nova história nas nossas vidas. Uma história diferente, uma história de alívio, de descanso, de paz, de uns aos outros, de viver o amor entre nós, e assim essa caminhada pode ser mais leve. Amém? Vamos orar, então? Você pode se colocar em pé.